Muito bem, senhoras e senhores, eu já comecei esse episódio daquele jeito, porque Zequinha tá aqui, provocando, ó, me deixando cada vez mais empolgado com o meu projeto Verão 2039. Tô fazendo contraste com ele, gente. E por falar em verão, não poderia ser diferente, Zequinha, do que nós começarmos esse nosso episódio falando do nosso patrocinador oficial, aquele que fornece tudo aquilo que eu preciso para não entrar no shape, como os nossos cookies. O oficial tentador, né? Quebrador de qualquer tipo de regime. Porém, vale ressaltar que os caras também têm comida muito saudável lá, Zequinha. Verdade, então, verdade. próximo episódio que a gente vai fazer é o seguinte: eu trago os cookies pra mim e a saladinha pra você. Tá ótimo, aí sim, aí gostei. Fechado. Pelo menos eu fico na dieta. É isso, Zequinha. Boa, senhores. Então hoje separamos um tema muito bacana para vocês que Zeca irá apresentar. Porém, antes disso, eu gostaria aqui de já pedir para todos vocês acompanharem a gente em todas as nossas redes, ativarem o sininho ali no YouTube, né? No Spotify, não sei se tem como acompanhar. Spotify tem ou não? Tem como acompanhar, mas acho que tem sininho também. Então, sininho, onde vocês puderem tocar o sininho, vocês toquem o sininho, porque pra gente é muito importante vocês estarem junto com a gente, divulgando e, enfim, tocando terror aí, porque hoje o bicho promete. Zequinha, vai com você que eu tô empolgado. Vamos que Deixa eu mostrar aqui o Papila DL, né, cara? Porque esse daqui é o cookie do Marcelão. Versão Marcelão. Versão Marcelão. Não, mas esses cookies são incríveis. Temos que admitir, né? Traz um pouco de um lado doce para nossa vida quando a gente trabalha dores tão profundas como a gente trabalha aqui, né? Exatamente. É um lado que compensa o amargo da dor que a gente sempre tá olhando aqui. Mas enfim. E hoje nós... Bom, antes de tudo, né? Boa tarde, pessoal. Aqui é o Zeca conversando com vocês. Eu e o Marcelão recebemos um pedido inusitado por um dos directs. Veio direct essa, né? Esse foi um pedido que, cara, é quase que impossível das pessoas não se identificarem com essa dor, porque essa é uma dor que vem com a própria essência da vida, né? Desde o D0 da vida. Exatamente, da ativação do espermatozoide com o óvulo, no momento que fecunda, já começa essa dor, né, Marcelo? Entendo que nós não estamos falando de dores fisiológicas, são dores emocionais, senhores. Dores emocionais, que é a dor das feridas familiares. Não é, Marcelo? Não. Você conhece alguém, cara, me diga, que não tenha traumas, que não tenha dores relacionadas à família? Não, mas eu conheço muita gente que alega já ter superado todas elas. Duvido, né? Duvido. Acho difícil. Veremos nesse episódio, né, Zé? Veremos nesse episódio. E essa dor, pra mim, é uma dor existencial. Porque muitas vezes, e você que gosta muito de falar da dor da traição, né, Marcelo? Exato. A gente tem uma forte admiração, uma forte conexão com nossos cuidadores, com os nossos pais, se não nossos pais, as pessoas que cuidam de nós e nos educam. E normalmente, quanto maior a nossa admiração por eles, maior a ferida que eles deixam em nós, maior a marca que nós temos que administrar e gerenciar na vida adulta. E é verdade isso que você está falando, porque a necessidade de qualquer ser humano, em primeiro lugar, é de agradar os próprios pais, né? Sim. E é dessa necessidade que talvez a gente comece a colecionar aquelas que seriam as feridas que iriam permanecer e formar muito da nossa personalidade, Exato. né? Muito do nosso caráter, inclusive, Exato. né? E determinar, por que não, as nossas próprias relações, as pessoas às quais a gente vai buscar na nossa vida se aproximar, quer seja relação conjugal, quer seja de amizade mesmo, vão estar um pouco ligadas a essas dores, ao quanto a gente conseguiu se trabalhar para evoluir nesse processo e não entrar de uma forma tão limitada, digamos assim. Totalmente. Né? Dentro de uma personalidade, Zequinha. E é muito legal isso que você falou, cara, porque a nossa relação primordial é a nossa relação com nossos pais. Exato. Tudo que acontece ali determina de fato as nossas relações com a vida. Existe até uma analogia no trabalho de constelações, no trabalho do pensamento sistêmico, que diz a nossa relação com nossos pais é a própria relação com a vida. Porque se a gente recebe a vida dos nossos pais, é como a gente olha para os nossos pais que vai determinar como a gente olha para a vida. O problema maior é que a gente quando nasce, digamos, HD em branco, sem considerar as dimensões espirituais, considerando só as dimensões psicológicas, nós somos um HD em branco,
que é pura energia, pura vibração, puro amor, talvez, né? Na dinâmica da natureza ali, existe o nível das conexões puras e nesse nível, quando a gente chega ao mundo, já na barriga da mãe, né? Eu mesmo já, quando fui fazer meus processos terapêuticos, em um determinado momento, percebi que eu tinha um gatilho muito profundo com relação a críticas, ficava extremamente desequilibrado, extremamente rancoroso, entrava em dinâmicas de conflito muito severas, muito agressivas por causa de críticas. E quando eu fui trabalhar essa questão em terapia, fiz um processo de regressão em linha do tempo, identifiquei que essa dor que me levava a essa resposta veio a partir de uma briga que meus pais tiveram quando a minha mãe estava no 2º mês de gestação. Que interessante isso. E é importante falar, você está falando isso, porque as pessoas elas acreditam que a parte de regressão e tudo mais são fenômenos sobrenaturais, né? Não. Muito do que a gente vive, do que a gente vai viver em relação às dores familiares, está associado ao inconsciente imaginário, que a gente cria, inclusive, algumas cenas, né? E a gente que estuda programação neurolinguística, quando vai fazer o estudo lá da pesquisa subjetiva e tudo mais, a gente percebe que nem sempre a gente viveu, de fato, o evento que traumatizou. Né? A gente pode ter construído isso de alguma forma, se relacionado com aquele contexto e construído um evento de ordem familiar que gerou uma das feridas que a gente carrega até hoje. Né? E eu queria só tentar colocar, Zeca, e aí você me coloca algumas outras, se você lembrar, porque eu separei que eu julgo principal, que eu acho que inclusive a gente já trabalhou boa parte delas aqui no nosso podcast, né? Mas você tem, por exemplo, em eventos que você vivencia na infância, algumas feridas que são tradicionais, que são aquelas que provavelmente todo mundo vai ter, né? Em alguma ordem mais ou menos que outras pessoas. Então você teria, por exemplo, o abandono, é uma dessas feridas, né? Então pessoas que vivenciaram ou tiveram um ambiente de pais não muito presentes, né? De parentes que, por exemplo, ruptura de casamento de pais e tudo mais, e o filho ficou perdido, né? E isso não necessariamente se dá somente com os pais, né? Se a gente para pensar, por exemplo, uma criança que entra na escola e na escola ela não é agregada do jeito que deveria, ela pode se sentir abandonada. Então, muito advém da sensação também que nós tiramos dessas mensagens inconscientes ou reais na nossa infância. Então, o abandono seria uma delas. A gente tem a própria traição, que a gente já falou bastante aqui, né, em relações que você confia nos seus pais, confia nos parentes, e a traição acontece não necessariamente de uma forma consciente, mas uma simples negativa para uma expectativa que você criou sobre alguma coisa já pode ser considerada... Uma negativa seca, sem explicação. Sem explicação, já pode ser considerada uma traição, né? Sim. A gente tem a humilhação, né? Então, uma ferida também que tem a ver com a vergonha, né? Tem a ver com a vergonha, né? Então, aqueles pais que ficam expondo demais as crianças, que falam, meu filho, olha como ele é lindo, olha como ele é perfeito, olha como ele é não sei o que lá, e aí de repente alguém tira um sarro da cara dele, ou ele não se sente pertencente àquele contexto, pode desenvolver essa ferida de humilhação. Ou até mesmo os pais que destroem a autoestima dos seus filhos, né? Porque isso é sensacional. Você tá errado, você é burro, você não nasceu para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, é um pouco complexo, mas a gente vivencia muito. Acredito que o mundo está mudando, né? Então, assim, se a gente vai pegar a nossa época, né, Zequinha? A gente era jovem nos anos 80, que aquilo era sensacional. Hoje estamos usando... É um circo de horrores. Aquilo lá, pelo amor de Deus. Se vocês quiserem entender o que é trauma de infância, assista a novela Carrossel original. Entendeu? Maria Joaquina e Cirilo. Aí vocês vão entender aonde... E o Jaime Palilo. E o Jaime Palilo, vocês vão entender onde a gente foi criado. Hoje em dia, meu irmão, não dá. Tá tudo muito bonito, cara. Teletubbies fez o game change aí da vida, entendeu? Foi. Mas enfim, a gente tem a humilhação e a rejeição, né? Então, pessoas que se sentem extremamente rejeitadas pelos próprios pais. Esses comportamentos, cara, em algum momento, eles criam o que estudo bastante a teoria do Eneagrama, os medos fundamentais. Então, essas feridas, elas criam os nossos medos fundamentais, que são essas mensagens inconscientes da infância. Cada medo
que o ser humano desenvolve, e aí eu vou ter alguns medos. Medo de errar, o medo de não ser reconhecido, o medo de não pertencer, o medo de ser traído, o medo de não ser feliz. Enfim, para a teoria do Eneagrama você tem 9 medos fundamentais. Através desse medo você cria a sua personalidade, que é a mentira que você vai contar para o mundo que você é, para se proteger dessas feridas originais. É a máscara social. É a máscara social. É o ego, né? No princípio, talvez um pouco patológico, não considerando o lado funcional importante para a sobrevivência do ego, né? Uhum. É aquele ego que a gente coloca entre nós e a vida. Exato. E não permite que o nosso lado mais autêntico se expresse. Eu acho que tem assim, ó, tem essas feridas, considerando esses primórdios da educação, né? Quando a gente ainda só repetia padrões, a gente não tinha consciência por falta de informação mesmo. Eu acho que a internet trouxe muitos problemas, né? Mas ao mesmo tempo ela trouxe muitas soluções. E uma dessas soluções é o acesso à informação. Com acesso à informação a gente consegue saber quais são os impactos. Então as pessoas que estudam os impactos desse tipo de comportamento tóxico dos nossos pais contra nós, que geram essas feridas, podem hoje trazer as informações para a gente saber. Isso não é legal. Uhum. Antigamente tinha-se essa ideia de que através da punição nós iríamos aprender. Né? Eu, pai, idealizo um comportamento para o meu filho, baseado nas minhas próprias experiências de vida. Então eu projeto no meu filho que ele vai trazer para o mundo uma resposta ou uma identidade que vai me fazer uma pessoa importante, vai me fazer uma pessoa extraordinária. Ou seja, a minha necessidade de ser alguém extraordinário é projetada num comportamento ou numa ação ou na vida do meu próprio filho. Exato. E quando ele não corresponde, se ele sai dessa linha traçada por mim, desse caminho, padrão, né? Do padrão, eu começo a trazer ele de volta, muitas vezes através da punição. Reprimindo categoricamente a expressão autêntica dele. Para que ele seja praticamente uma cópia perfeita daquilo que eu idealizei. Isso, não é nenhuma cópia minha. É uma cópia do que eu idealizei. Muitas vezes aquilo que eu não realizei para mim, eu quero que ele realize. Né? Bom, resumidamente, temos essas feridas. Você já atendeu uns caras assim, Zeca? Ixi, minha especialidade. Te falo, cara. Por isso que eu falo. Eu gosto muito desse tema porque, cara, é impossível separar o ser humano das feridas familiares. Não tem como, né? E tem um outro lado, trazendo para essa questão da informação que também está acontecendo hoje, que também são feridas, que são as feridas por excesso. Tem as feridas pela falta. Né? O abandono, a rejeição, a cobrança, que você falou aí, né? O abandono, a rejeição, a traição. Humilhação. E a humilhação. Mas tem essas outras que são aquelas que são de superproteção, que são o outro extremo. É aquele pai que sofreu muito, aquela mãe que sofreu muito com os próprios pais. Sensacional isso, velho. E traz para a dinâmica com o filho uma bolha dourada. Nossa, cara. Que evita todo tipo de sofrimento para os filhos, né? Cara, e aí, como a gente vem falando, destrói a capacidade de resiliência. No futuro, esses caras vão ser o geração mimimi. Totalmente. A geração mimimi, Zequinha. E os aí... que não assistiram Carrossel. Exatamente. Entendeu? Vamos dividir o mundo entre os que assistiram Carrossel. Antes de Carrossel, depois do Carrossel, né? O tempo. É o AC e o DC atual, né? E aí... Boa. Chaves também. O Chaves também. Era o humor que a gente pensava, entendeu? Chaves também. Quantos arquétipos não estão presentes ali, né, cara? Total. E aí, mas voltando, Marcelo, me distrai total aqui, mas tudo bem. Voltando para a questão do... Você estava falando do excesso. Dos excessos. Que eu acredito, inclusive, que esse tipo de... Porque assim, ó, um certo nível de trauma na nossa vida, um certo nível, não é de todo ruim. Né? Eu sinto assim que a partir das nossas dores a gente também desenvolve muitos talentos. Inclusive essa é a dinâmica de cura de traumas, né? Quando você... O que acontece? Vamos teorizar aqui o processo, né? O Marcelão trouxe essas questões das feridas, por exemplo, a ferida do abandono. Quando eu vou para a vida adulta, eu trago comportamentos automatizados que eu desenvolvi a partir do significado que eu dou para aquilo que me aconteceu. Então, esse ponto do significado é a porta de entrada entre a minha relação com o mundo e a minha relação com a minha história de vida. Toda vez que eu dou um significado para algo pela primeira vez na vida, eu crio uma imagem
E tudo que se enquadrar nessa imagem de alguma maneira vai gerar uma resposta automática. Um impulso. Um impulso, por exemplo, como eu estava falando no início. Ali naquele momento, quando eu era muito um feto ainda, talvez não fique tão claro, mas vamos passar para um outro momento da vida. Ali na infância, por exemplo, eu sofri no momento da escola uma situação onde um professor me pede para falar uma resposta de uma questão que ele ali está desenvolvendo o assunto, e eu dou uma resposta absurda, nada a ver. E todo mundo ri, todo mundo sabe? Te expõe de alguma forma. Me expõe de uma forma muito gritante. Ali eu dou um significado para a situação. Falar, me expressar é arriscado, é humilhante. Isso. Né? Toda vez na vida que eu lidar com uma situação, né? Isso eu estou dando um exemplo de escola, mas isso acontece dentro de casa também. Toda vez na vida que eu lidar com uma situação onde eu preciso passar a minha opinião, eu vou me sentir absolutamente na defensiva, absolutamente sem recursos, sem a competência, sem a possibilidade de me expressar. Porque eu tenho uma imagem que me deu significado num primeiro lugar de que era inseguro eu me expressar. Né? Que seria uma âncora, né? Funciona como uma âncora. Exatamente. É uma âncora visual, é um imprint. É um imprint. É uma impressão. É um imprint, e aí toda vez que a gente tem a âncora, dispara esse gatilho que te remete àquela... De forma muito rápida e inconsciente. Né? A imagem está aqui, operando nos meus bastidores, do momento onde eu aprendi isso. Quando a vida vai acontecendo, vai passando várias imagens simultaneamente na minha frente. A hora que uma sobrepõe... Exato. Lá vem. Sobrepôs, ferrou. Automática, resposta automática. Isso, de alguma maneira, me gera uma consciência sobre as minhas reações. Né? É uma coisa muito sutil, mas ainda assim eu percebo. Machuquei você, ou me machuquei, quando eu reagi de forma automática. Né? Chega um ponto que eu falo, chega, isso não tá legal. E eu começo a ir atrás de entender o que está acontecendo. Mesmo que eu não consiga fazer um trabalho psicologicamente maduro comigo mesmo, eu começo a tentar desenvolver compensadores. Então o trauma, em algum nível, me ajuda a desenvolver esses compensadores. Mas você tem que ter um momento em que você vai despertar a consciência para que isso é alguma coisa... Exato. Que é um padrão que é negativo, uma crença limitante. Totalmente. Né? Aí é a questão da resolução do trauma. Você desenvolveu essas qualidades a partir desse movimento de dor, você tentou desenvolver um compensador. Chega um momento da sua vida que aquela dor já não tem mais sentido. Você já desenvolveu o compensador, mas ela ainda dispara gatilhos em algumas situações específicas. Sim. Ou seja, por mais que você tenha os traços compensadores, você ainda fere as pessoas ou a si mesmo por causa desse trauma. Você vai fazer o que num determinado ponto? Você vai pegar os seus aprendizados, vai pegar essa memória implícita que está atuando nos bastidores, vai precisar trazer isso para a consciência. Você vai ter que fazer esse acesso. Um processo. Geralmente através da terapia. Ou acontece também, às vezes você tem um insight em alguma situação de vida. Acontece esses momentos de ahá, essas epifanias, né? Quando você coloca isso daqui na consciência e traz o aprendizado, você fala, já não preciso mais ficar reservando esse processo aqui atrás. Eu substituo. Eu substituo por isso e aí eu integro essa memória e ela para de disparar os gatilhos automaticamente. Então, ou seja, algum nível de desafio na vida acaba sendo muito útil. Problemas, quando esse desafio é exagerado. Ou não controlável, né? Ou não controlável. Ou seja, é uma coisa extremamente... cansativa, desgastante. Outro ponto. Se a gente é muito protegido, minha leitura é que acaba gerando mais mal. Tô falando, tem dois extremos aqui, né? O meio termo é a vida é difícil. A vida bate duro na gente. Se os nossos pais, por alguma razão, falharam com a gente e irão falhar, a gente não pode olhar para isso de uma forma só negativa. Tipo, se vitimizando, ou se pondo numa posição de não poder ser nada melhor por conta disso. Exatamente. Então você tem, nesse meio aqui, uma maneira de você encontrar um equilíbrio. De falar, meus pais são imperfeitos. Eles falharam comigo. Agora, os meus pais que me protegem demais, ou que me evitam entrar em contato com a dor, eles estão me colocando numa situação tão difícil como aqueles... que colocam a gente em contextos extremamente tóxicos. Existe um estudo, inclusive, que prova isso, né? Quando a gente vai estudar performance humana, a performance ela está associada, como a gente já falou aqui, à superação.
Né? Então, assim, o problema, como você está colocando, ele é fundamental para que eu consiga desenvolver a performance em qualquer coisa que eu vá fazer na minha vida. E esse lance dos pais remediarem, cuidarem, resolverem o problema dos filhos o tempo inteiro, tira a performance, tira a capacidade de performance. Tira a autonomia. E eu vou além, né? É uma coisa interessante porque existe um conflito aí hoje, que eu acho que é uma dinâmica que está se criando, que já vem há muito tempo, de compensação. Então, a criança sofre bullying na escola, ela chega em casa, ao invés do pai tentar explicar o que é o bullying, não fique assim. O pai, ele enaltece as qualidades da criança para que a criança não sofra as dores de ter sofrido bullying. Cara, ambos estão trabalhando nos opostos extremos, né? Porque você não tá indo pro meio termo, entendeu? Do tipo assim, porque óbvio, é evidente que o bullying, ele tem desprezível. Eu, por exemplo, fui um cara extremamente, sofri bullying até não poder mais na infância e adolescência. Tipo, o que me trouxe a capacidade de hoje conseguir argumentar muito bem, né, de me colocar muito bem. É exatamente esse o ponto que eu tô trazendo. Entendeu? É exatamente isso. Né? Você pegar dores pessoais, talvez essa tenha sido, Zequinha, a maior dor da minha vida, velhão. Agora eu tô falando sério aqui. Papo sério. Porque a gente não entende muito o damage que isso causa num ser humano, né? Mas vamos trazendo um pouco das dores da infância e falando das dores da vida e falando um pouco aqui de mim. Cara, deixando um pouco o contexto de casa, né? Porque a minha casa, como eu já falei em vários episódios aqui, né? Minha infância ela foi disfuncional em relação à relação parental na minha infância, ela foi bem disfuncional, né? A agressividade do meu pai em algum momento, cara, me gerou perante os outros a covardia. Eu me tornei um covarde. Então, eu aprendia que eu precisava ficar quieto a qualquer pessoa que falasse alto comigo, entendeu? E isso foi, cara, minha infância e adolescência inteira, assim, cara. No colégio os caras tiravam o sarro, me jogavam lá, imagina, meu irmão ainda era roqueiro numa época de pagodeiro e achezeiro que não dava, né? Os caras me viam cabeludo ali e acabavam comigo. E, cara, é louco, porque isso me afetou em diversas áreas da vida. Então, quando criança, quando adolescente, cara, antes da gente se conhecer, inclusive eu vou te falar a real, cara, aquela nossa viagem foi meio que game changing. Ter conhecido você, Pesca, Bruninho, foi o game changing da minha vida. Porque me colocou num novo núcleo social onde eu era um cara respeitado valorizado e porque também queria me exibir demais pra vocês, porque na ocasião eu não era nada. Você tava no movimento de compensar. Tava no movimento de compensar e acabou dando certo. Acabou dando até certo ponto, acabou dando certo. Deu certo, me libertou do problema, é que eu ressignifiquei com sim. vocês. Mas esse lance, cara, até chegar esse momento, cara, minha vida era assim, eu não me relacionava, então assim, minhas relações afetivas... Gerou um isolamento social. Um isolamento social, né? Eu sempre tive 3 ou 4 bons amigos, mas eu não era um cara que conseguia viver meios sociais com frequência. Mais do que isso, cara, você começa a criar os comportamentos negativos desses traumas que você viveu. Então, para ser incluído, você começa a mentir. Para poder pertencer, você começa a falar meias verdades, você começa também a tentar enganar o próximo. Por quê? Porque senão você sente que você sempre vai ser um excluído. Você não pode ser você. Exatamente. Você não pode ser a verdade. Exatamente. Senão você vai sofrer aquilo que você sofreu a vida inteira. A pessoa que deveria ter te ensinado que ser verdadeiro era importante foi a pessoa que te mostrou justamente o contrário. Exatamente, velho. Porque todas as vezes que você tentava ser verdadeiro não era bom o suficiente, não chegava lá, você apanhava porque você tinha feito coisa errada, porque você foi verdadeiro e contou que você fez coisa errada. Então, só fazer um rápido gancho. Quando a gente falou no começo sobre a relação com os pais ser a relação com a vida, tá aí. É isso. Porque a pessoa que te deu a vida, ao te ensinar como você era, te passou uma mensagem como você deveria ser na vida. Exato, velho. E olha que bizarro que você tá falando, tá? Porque é óbvio, você não consegue exercer o comportamento de um pai porque você não tem nem força física para isso. Então você é uma criança que quer ser agressivo. Só que você pega um cara maior que você toma um cacete do cara na escola. Você se acovarda mais ainda. Só que chega um determinado momento da vida que a chave vira. E você vai replicar exatamente o que teus pais fizeram, velho.
Então, em um determinado momento, e você lembra bem disso, eu me tornei um cara extremamente agressivo. Extremamente agressivo. Né? Eu procurava confusão na balada, eu fazia todo esse tipo de questão, um cara impositivo, um cara inflexível, replicando todos os comportamentos dele. Olha que interessante. Posso te falar sobre o mecanismo que acontece Vai, aí? claro, deve. Rapidamente. Zeca, não, eu já tô curado, né? 42, meu irmão. Estamos falando umas coisas... Estamos na construção, estamos na construção. Ainda, Zeca? Que horas, Zeca? Zeca? Não tem linha de chegada, irmão. Não tô mais brigando, Zeca. Eu estou já melhorou isso, não? Buda, Zeca. Buda, meu irmão. Você tá louco? Meu negócio da minha vida agora é comer papila e jogar PlayStation, velho. E tá fazer louco? Podcast. Também. De cura. Vamos lá. Mas o ponto é assim, cara. O que acontece nesses movimentos? Isso é muito interessante, cara, porque a gente não reconhece isso. A gente começa a automatizar certos comportamentos dos nossos pais que a gente desprezava. E aí as pessoas falam, você tá ficando igualzinho seu pai, você tá ficando igualzinho sua mãe. Não, e eu ouvia isso da minha própria mãe, velho. Tipo assim, mano, que loucura, velho. Que loucura. Aí você fala, que? Jamais! Ficava mais possesso ainda, trazendo mais negação para aquilo que você não quer ver, né? Bom, mas basicamente o que acontece? O pai gerou uma dor. E essa dor se internalizou. Né? Ela fica ali, ela não está integrada, como a gente está dizendo. A memória ela se torna implícita. Uma memória que até certo momento da sua vida era explícita, você conseguia pensar nela, chega no momento que cai nos bastidores da mente, vai para a profundeza do inconsciente e você não consegue mais acessar conscientemente. Mas ela está ali, ela está interagindo com você, ela está gerando aquela sobreposição de imagens. Né? O que acontece, cara? Você desenvolveu um sentimento ali. Não foi uma emoção, porque a emoção ela é primária, ela vai, passa, termina. O sentimento é quando vem algo que sobrepõe nela, né? Aí ela fica presa no sistema, junto com a imagem. Só que você é pequeno nessa imagem. E o sentimento é do pequeno. Quando você começa a crescer, você deixa de encaixar no pequeno da imagem e começa a encaixar no grande. Exato. E aí o que acontece? O sentimento é do medo, é do abandono, da raiva, mas o comportamento é o do grande. E aí complica tudo, porque é aquela emoção que vai ativar o comportamento. Exato, que não é teu. Que não é meu. Que é do pai, que é da mãe. Nossa, que é cara, fantástico isso. Porque era exatamente o que acontecia e é muito louco. Nesse momento em que eu virei a chave e fui pro padrão da agressividade, né? Cara, quem me conhece... Eu sou o cara mais amoroso do mundo, né? Você sabe disso, cara. Eu faço projeto social, eu cuido de criança. Cara, eu não consigo ser um cara agressivo. Mas o fato disso ter acontecido comigo, porque eu não me trabalhei, na época eu não me trabalhei, vou ser bem sincero, cara, tinha uma coisa que eu pensava era fazer terapia, eu achava fantástico, inclusive, um cara que foi bulinado a vida inteira, começar a dar porrada, começar a ser malandrão, começar a conhecer todo mundo, influenciar pessoas. Você se torna quem te feriu, né? Irmão, é claro, você se e o ego igual, né? O ego igual, porque daí você também se torna intocável quando isso começa a acontecer, né? A mulherada começa a achar você um cara diferente, os caras começam a falar, porra, esse cara é legal, vamos incluir e tudo mais, mas esse é o problema, não é quem você é, cara. Não é a tua verdade. Não é. E aí você vai começar a ter os mesmos problemas que seus pais tiveram, né? Então, por exemplo, um pai que é agressivo, que enfim... torna um filho dessa forma, se você replica esse comportamento, os padrões sociais que você vai ter vão ser os mesmos do seu pai. Então, se seu pai é um cara isolado que não tem amigo, você vai ser um cara que não vai ter amigo nenhum também, porque você está replicando o comportamento e o ser humano se relaciona com o comportamento. Totalmente. Né? E toda vez que alguém tentar te falar isso, você vai negar categoricamente. Você vai porque negar. A última coisa que você quer é querer ser igual. Se tornar quem te feriu. Nossa, Zeca, fantástico. E, cara, é um looping eterno. É um looping não acaba. Eterno, cara. E só acaba quando você realmente tem alguma coisa que vai te falar, cara, isso não é você. Então, é interessante, mas isso aconteceu comigo, com a Júlia, com a minha ex-mulher, quando ela olhou pra mim e falou assim, cara, eu não quero mais ficar casada. Né? Porque assim, você não é o que você tá parecendo ser. Eu estava bem no começo da relação com ela. Ela falou, cara, eu não aguento mais, né? E foi isso foi o que me colocou no autoconhecimento. Então olha que interessante, eu era advogado, odiava terapia, não queria nem saber de nada. Cara agressivo que só pensava em dinheiro. Meu pai total, né? Cara, em determinado momento conheci ela, artista plástica, outro mundo, outro universo. Pô, a família dela super culta, intelectuais.
Parênteses. Como você acaba se atraindo justamente por aquilo que vai te afastar da sua dor. Que vai te afastar da tua dor, irmão. Porra, mas, cara, num nível absurdo, velho, tá? Num nível absurdo. Isso que o Zeca falou, senhores, talvez seja a coisa mais importante de tudo que a gente venha falar aqui. Nós vamos nos aproximar do que afasta a gente da nossa dor. Não interessa que tipo de dor a gente está vivendo, né? A gente sempre vai buscar pessoas que a gente acredita que vão tirar a gente Exato. de um padrão de dor. E, cara, a dor que você não sente, mas ela tá presente. Implícita. Né? Ela tá implícita, você não tá sentindo. E eu lembro que um dia a Júlia virou pra mim e falou, cara, vamos separar. Vamos separar porque eu não aguento mais estar com um cara como você. Opa, um cara como eu? Pô, meu pai, eu, casado, não me toquei. E aí foi quando ela falou, a única forma da gente continuar casado é você indo fazer terapia. Eu odiava terapia e aí ela me veio com a programação neurolinguística, que na época a PNL estava começando, 2008, 2007. Tipo, acho que foi a minha primeira formação. E, cara, fomos fazer a PNL e eu comecei a entender que os padrões que eu tinha carregado a minha vida inteira não eram meus. Tipo assim, eu tinha que devolver para a pessoa. Eram referências. Eram referências, ou seja, eu tive que devolver para quem realmente implantou aquelas crenças limitantes na minha vida. Né? Tem até um exercício muito interessante. E identidades também, né? Identidade, que você se transforma naquilo que você pensa. Né? É uma coisa interessante. Eu lembro do exercício principal da minha vida, cara, em termos de me livrar dos traumas da infância. Né? Eu tinha uma crença limitante muito ruim, que era a seguinte: eu estava no direito e eu falava o tempo inteiro: se eu não for advogado, eu não vou ser mais nada na vida. E para eu ser alguém, eu tenho que ser o melhor. E a vida inteira eu repeti isso. Mas, meu irmão, eu nunca fui o melhor no direito, porque eu nunca amei advogar, a verdade é essa. Desculpem todos vocês que um dia me empregarem em algum lugar. A verdade é uma. Eu sempre odiei estar onde eu estava. Hoje vocês podem ver isso. Mas assim, eu nunca amei advogar, né? E ser o melhor, cara, me colocava uma pressão de vida constante que eu nunca ia chegar lá. Então eu chegava no escritório e tinha que ser o melhor, enquanto os caras estavam estudando tese de MBA, de LLM, o cacete A4, eu falei, meu, como é que é ser o melhor aqui? Ah, é cliente. Quem tem cliente é melhor do que quem não tem. Eu ia captar cliente, porque daí eu ia ser melhor do que qualquer um lá dentro que estava estudando, entendeu? E, cara, aquilo me cansava. E eu só sabia falar sobre aquilo. Até que chegou esse momento, não sei se você vai lembrar disso, a gente tem prestidigitação linguística, que você tem essa técnica da programação linguística, de crenças, que você vai quebrar as crenças. E eu lembro que um dos modelos de prestidigitação é você fechar o olho, né? E a crença que você fala para você a vida inteira é você escutar com que voz aquela crença vem para você. E era bizarro, eu fechava o olho e falava assim, você tem que ser o melhor. Meu pai falando na minha cabeça. Se você não for advogado, você vai passar fome e não vai ser nada na vida. Meu pai falando na minha cabeça. E aí a hora que você devolve isso pra pessoa, meu irmão, abriu um universo. Mas o universo abriu tão grande pra mim que eu fui fazer teatro, velho. Pra você ter uma ideia, eu larguei o direito e fui fazer teatro. Radicalizou. Não, total. Então, assim, tipo, é uma parada que, cara, se a gente não olha pra isso, cara, a gente vai estar fadado a não ser quem a gente tem que ser na vida, cara. Né? E aí, o que eu queria perguntar pra você? Tudo bem, existem pessoas que de fato vão ter esse awake, né? Elas vão despertar e vão entender exatamente que tá na hora delas deixarem algumas crenças limitantes para trás para começar a viver quem elas de fato são. As pessoas que não têm essa capacidade, Zequinha, né? Que tipo de input, que tipo de insight, que tipo de situação você acha que essas pessoas precisam vivenciar ou poderiam experimentar para entender se o que elas estão vivendo é um padrão, ou são elas quem de fato elas são, ou se elas ainda estão replicando comportamentos e padrões que não são delas, cara? Cara, eu vejo sempre pelas nossas relações, né? Uhum. A gente sempre vai replicar esses padrões nas nossas relações. Se eu tenho um anseio por uma relação que se desenvolva e se desenrole de um jeito especial, específico,
e toda vez eu entro em relações que me levam para um caminho oposto, eventualmente essa ficha vai cair. Explica para mim um pouco melhor. Por exemplo, aquela questão da pessoa que almeja entrar numa conexão profunda com alguém e entra numa relação com o narcisista. Que acaba se tornando um refém de uma pessoa que coloca ela num cativeiro, destrói ela em todos os níveis, até o ponto que ela, né, deixa de existir para ela mesma. É uma das situações mais difíceis que a pessoa pode vivenciar na vida, que é esse perder a identidade. Esse perder a identidade por si só é uma representação de uma identidade frágil que se constituiu em nós, né? Que ela é suscetível a influências tóxicas, digamos. Quando eu me trabalho e entendo as minhas dores, porque o problema maior, sabe qual é, Marcelo? Eu entendo o seguinte: quando você fez esse processo aí, e no movimento de predigitação, percebeu que era o seu pai falando isso, e isso se abriu, num primeiro momento, você pensa, olha pra tua vida e fala, caceta, eu vivi 20 anos. Eu acabei com a minha vida, né? E dói pra caramba, velho. Maior dor do mundo. Porque aí vem o que a gente vai falar depois, né? Sim, no próximo, a culpa. Total. Você vai se culpar por você ter errado, batido em alguém, sido agressivo com alguém. Exato. Né? Assim como você também vai se culpar por na infância não ter se colocado, porque você sabe que você tem os recursos para conseguir fazer isso. E isso é um ponto muito importante, né, cara? Porque, veja só, você vai ter que olhar pra trás e falar, eu fui um idiota. Você vai ter que falar. Agora, é melhor eu reconhecer isso agora e fazer diferente a partir desse momento do que eu continuar negando pra mim e destruir minha vida. Uma vez eu peguei um cara, velho, ele chegou pra mim com 42 anos. Não sou eu? Não, por coincidência, mas você pode eu falar, era mais novo. Fala essa porra, joga na lata agora que eu não tô nem aí, meu irmão. Se é pra falar, fala logo, manda pau aí. Vocês também podem falar o que vocês quiserem aí, vamos que vamos. Então, já estamos mudando, né, Marcelo? Já não somos mais esse. Mas o fato é, não era você. Eu tinha 33, 34 anos e o cara chegou, mais velho do que eu, e disse pra mim assim, quando eu tinha 16 anos, eu cansei de ver o meu pai chegando em casa, bêbado, e batendo na minha mãe. Eu cansei de ver isso. Foi um momento assim que eu falei, chega, agora eu sou grande o suficiente, eu já consigo me defender, eu vou fazer alguma coisa a respeito. E ele entrou num embate com o pai ali, no momento do embate os dois partiram para agressão, ele basicamente desceu a porrada no pai, que estava bêbado. No momento que ele terminou de descer a porrada no pai, ele entrou pegou as coisas dele, saiu de casa, entrou no ônibus e foi embora. Nunca mais ele viu o pai. Nunca mais. Ele me procurou com 42 anos, porque ele estava chegando em casa bêbado e batendo na mulher. Olha aí, ó. Que cagada, velho. O movimento que ele enxergou ali foi na tentativa de me tornar alguém diferente, eu excluí algo que está mais forte do que eu agora. E aí eu acho que entra um pouco na dinâmica da sombra, né? O Jung. Que basicamente aquilo que a gente nega de mais doloroso em nós, no movimento de suprimir isso, a gente está energizando isso. Muito. Muito. E conforme a gente vai energizando isso, nas menores brechas que a gente dá, isso salta. Isso vem para a consciência e toma o controle. E no que isso toma o controle, a gente... É como se aquela pessoa que perde a razão, perde a consciência no movimento de raiva, aí de repente ela abre o olho, ela acabou de espancar alguém, ou acabou de esfaquear alguém. E não entende o que fez. E tá assim, ela só acorda do nada e vê as mãos cheias de sangue. É basicamente isso. Esses movimentos, eles vão se repetir até você tomar a iniciativa de olhar para isso de frente. Você tem que admitir que você é imperfeito e que você precisa de ajuda. Eu, basicamente, cara, para mim é um momento de vulnerabilidade muito delicado na vida. Talvez o maior, né, velho? O maior é que você reconhece, que você é maléfico, até que você controle isso a partir de uma aceitação disso. Você vai ter um impulso destrutivo e autodestrutivo até que você reconheça esse impulso em você. Se os padrões da sua vida não mudam, se você está de alguma maneira em plena insatisfação com relação à vida, isso é um grande sinal
de que você precisa de ajuda. E não adianta, cara. Não adianta nem que a gente queira. A gente não consegue olhar para os nossos pontos cegos sozinhos. Por mais que a gente olhe, a gente não tem recurso para sair deles. Exato. Né? Para lidar com eles. Porque esse é o problema. Uma coisa que eu vejo é a tua capacidade de se conhecer. Outra coisa é a tua capacidade de se trabalhar. Sim. Né? É diferente do autoconhecimento. Sim. A gente tem, inclusive a inteligência emocional separa em duas áreas. Você tem lá a área do autoconhecimento, você tem a área do autocontrole. Né? Então, assim, não necessariamente o fato de eu saber todos os meus problemas faz com que eu consiga resolver os meus problemas. Sim. E realmente o input de alguém externo sempre vai te direcionar melhor para um resultado. E também alguém que tem a capacidade plena de fazer isso, né, Zequinha? Claro. Porque, pelo amor de Deus, não pode ser um fodão do Namastê, né? Pelo amor de Deus, e nem a Gretchen a coach, né, velho? Vamos combinar. Nem o Gil. Nem o Gil. Não, o Gil talvez consiga. O Gil é competente. Não fale assim de Gil. Não fale assim de Gil. Boa. Algo a mais, bonitão? Como tá de tempo? Eu acho que a gente começou um pouquinho depois, mas vamos Dá pra esticar um pouquinho mais. Então, eu acho que o ponto principal aqui é esse, né, cara? É a gente reconhecer que através de movimentos familiares que nos foram impostos, a gente desenvolve um senso de proteção que acaba nos colocando na posição, muitas vezes, de nos tornarmos iguais ou piores. Né? Se você se torna igual ou pior, você vai perceber isso através dos seus relacionamentos e dos indicadores da sua vida. Se seus valores representam liberdade, igualdade, cooperação, e você olha para a tua vida e você está sozinho, isolado, preso numa condição de futilidade ou preso numa condição de apenas ter pessoas materialistas ao seu redor, qualquer coisa do tipo, você tem que pensar e tem que reconhecer isso. Esse movimento de autoconsciência, ele parte sim de um acolher das dores e das sombras. Então você vai ter que mergulhar na água fria e vai ter que se acostumar com a água fria até que ela fique quentinha. Mas o ponto pra mim é que em algum momento você tem que sair dela também, né? Porque claro. o lance é esse. Acho que algumas pessoas, pra autoconhecimento, elas entram em contato com a dor. Puta, agora baixou. Agora ficou poético. Às vezes desce, velho. Não sei de onde vem a informação, mas vem. Porque é isso. Eu ter autoconhecimento me dá recursos também pra não querer mudar. Claro. Pra entrar na justificativa do tipo assim, foi assim que eu aprendi. Foi isso que eu aprendi, foi isso que eu vivi, eu não preciso fazer diferente. Né? Então, por exemplo, eu justifico a minha agressividade com a educação que eu tive. Isso acontece demais, velhão. Né? Foi assim que eu vi a vida inteira. Foi isso que eu levei a vida inteira. E não é que eu falo pra fora, eu falo pra mim mesmo. Mas esse é o ponto que você falou. Você entendeu? Se a pessoa reconhece, é um ponto. O outro ponto é sair desse processo. Não, e ter vontade de, Zeca. Porque eu vejo, eu pego alguns padrões hoje, cara, né? Que, por exemplo, você vai pegar a parte de relacionamento, né? E você vai pegar o padrão de traição em relações, quando atendo lá no escritório, cara, tem gente que acha normal. Não, cara, normal. Pra mim é uma coisa normal. Você vai explorar um pouco mais da vida da pessoa. A mãe traiu o pai traiu não sei o que lá, tudo mais. Traiu. E, cara, meu irmão, você não olhou pra trás e entendeu que isso talvez não seja um padrão convencional pra te manter em relacionamentos, porque quem quer se manter numa relação não vai trair. Se quer trair, não se relaciona. É basicamente isso, entendeu? Não pode ser um padrão comportamental. Mas a pessoa usa um histórico de vida pra ela mesma, do tipo, eu aprendi com se meu pai traiu minha mãe, se meu avô traiu minha avó e tudo mais, eu não preciso fazer diferente. Mas assim, cara, é fato que se ela tem consciência disso e não quer mudar, ela tem que ter pelo menos noção do custo que isso vai ter pra ela. Então. Se ela tá disposta a pagar esse custo, quem somos nós pra discutir? Nós podemos sim argumentar que desse jeito ela nunca vai se sentir plenamente satisfeita com a vida? Temos argumentos para argumentar isso. Porém, e tomar um pouco de cuidado para que esse comportamento também não atinja a vida de outras pessoas, né? Esse é o ponto. Eu acho que o problema começa quando você começa a machucar outras pessoas. Não, porque eu falo por mim, quando eu falei o lance da minha ex-mulher, essa agressividade, para mim, eu tinha um conhecimento de que eu era uma pessoa agressiva, eu não tinha vinculado ainda isso, por exemplo, a um trauma de infância, né? Só que, cara, quando ela me falou isso, em um momento eu falei, pô, tipo assim... Porque vamos combinar, eu era um agressivo 1 bilhão de vezes mais tranquilo do que aquilo que eu vivenciei, né? Então, porque eu falava um pouco mais alto na mesa, você é agressivo. Na minha cabeça vinha assim, filha,
você não tá entendendo o que é ser um cara agressivo. Você não teve a minha história de vida. Você não teve uma história de vida. Mas isso é a justificativa pra não ouvir que o que a pessoa tá te colocando já é um puta problema e que você vai ter que olhar pra isso. Concordo. Você entendeu? É nesse sentido que eu quis falar. Sim. Né? Mas você teve essa competência. O problema é que depois ali, ó, você poderia ter acabado o seu casamento ali ou 20 anos depois, como foi, 10 anos depois. Você ainda teve uma sobrevida que te trouxe muitas memórias satisfatórias. Que você percebeu naquele momento que reconhecer suas falhas e que seus padrões interferiram na sua vida de forma negativa, reconhecer isso por si só já te dava uma vantagem para você perseguir o caminho na direção dos valores que você queria construir. É isso. Se você decide ali, meu irmão, eu acho que a gente não estaria aqui hoje. Você não teria alcançado um nível de autoconhecimento. Não é nada, não teria tido meu filho, não seria quem eu sou, porque eu era advogado na época. E aí o que você estaria sentindo nisso? Provavelmente você teria problema, sei lá, né? Tô exagerando, mas é o que teria acontecido, o que acontece com a maioria. Você poderia se tornar um alcoólatra, workaholic, sabe? Só com amigos interesseiros em volta, provavelmente estaria no direito ainda, totalmente infeliz. Total. Você entende? Total. E aí você teria uma opção ali, de olhar e falar, porra, fiz merda, mas ainda dá pra arrumar. Tem pessoas que não olham a vida inteira. E o que a gente vai olhar em último nível? Só pra gente fechar. A gente vai olhar que nós podemos ser o adulto pra nossa criança. Explica. Cara, é o que acontece, né? A gente já falou aqui sobre a analogia do rio. E a gente falou também no início do episódio que quando a gente nasce, nós somos um HD em branco. Mas esse HD em branco ainda tem uma consciência e uma sabedoria, que é o self, a essência, o si mesmo, é esse lugar interno onde a gente não tem apego a nenhuma identidade. A gente é uma energia construtiva, uma consciência construtiva. Nesse lugar nós temos uma profunda sabedoria e esse é o rio. É quando a gente nasce, a gente é esse grande rio de fluxo de sabedoria, de fluxo de energia. No momento que nossos pais vão fazendo essas atrocidades conosco, a gente vai desenvolvendo esses pequenos riachos que vão subdividir, drenando um pouco essa energia. E criando mecanismos de defesas automatizados, que são os nossos gatilhos, que estão ali armados para quando as imagens se sobrepõem. Né? Tá. Bom, basicamente, o que a gente quer fazer? A gente quer voltar no tempo, mentalmente, acessar essa dor e, de alguma maneira, ser esse adulto para essa criança. A gente pode oferecer esse acolhimento a nós mesmos. E qual é a prática aqui? No momento que você se predispõe a oferecer esse acolhimento para você mesmo, você também tem que, de alguma forma, ver além dos seus pais. Ver os seus pais como seres humanos e não como as expectativas de funções sociais. Não idealizados, mitos, que é o que a gente faz, que é mitificá-los. Nossa, esse fantástico. É o ponto, velho. Muito bom, Zequinha. Bateu no mito do pai perfeito, bateu no mito da mãe perfeita. E se você ficar esperando que eles reconheçam isso, acabou, meu irmão. Você vai gastar toda a sua vida nesse processo. É isso. Então a gente tem que, primeiro passo, e aí é, né, pra gente fechar o episódio, para aquelas pessoas que sofrem com essas dores, entender que carregar essas dores pro resto da vida não vai fazer com que eles sofram, vai fazer com que você sofra. Então você entender que você precisa se curar não por eles, mas por você já vai dar um passo à frente. Mas ainda mais você vai ter que olhar para eles e entender que eles não se tornaram essas pessoas de graça. Que provavelmente eles também sofreram e têm as suas crianças muito feridas internamente. E você tem que olhar para isso e deixar isso para eles. Porque aí corre o risco de você ir para outro lado. Agora eu vou salvar meus pais. Esquece. Aí é frustração certa. Total. Meu Deus, vai querer mudar quem tem 80 anos de idade, você vai se frustrar mais ainda. Até arrepio de falar isso, porque é uma das coisas que eu caí nesse movimento, né? Eu quis salvar meus pais quando eu comecei no autoconhecimento. Todos nós, né? Que começamos, acho que os primeiros pacientes que a gente vai buscar são os pais, velho. A verdade é essa. As nossas cobaias. As cobaias são os pais. E aí a gente vê que, mano, não vai rolar e a gente começa a questionar. Puta, será que vai dar certo com um ser humano normal? Mais ou menos isso. No fundo a gente tá querendo se resgatar, né? Total. E aí
A gente tem que cuidar disso, porque a gente não é herói de ninguém. A gente só pode trazer esse princípio de benfeitor para nós mesmos. E claro, quando a gente tiver isso em abundância para nós mesmos, a gente pode oferecer para o mundo, né? Mas é isso, a gente fazendo esse quebrar das expectativas, reconhecimento de que a responsabilidade pela cura é nossa, a gente consegue fazer esse processo de reparentificação, que é transformar a imagem dos nossos pais em seres humanos e oferecer o acolhimento para essas partes feridas, esses riachos que foram se subdividindo, para que isso possa se reintegrar e devolver a nossa autenticidade. Muito bom, meu. Porque sempre vai ser essa dinâmica. De um lado você vai querer segurança, que é a responsável, e o afeto, que são os nossos pais responsáveis por nos ensinar sobre isso. E do outro lado você vai querer liberdade e autenticidade. Uhum. Você só vai conseguir alcançar a sua liberdade e a sua autenticidade quando você se sentir seguro dentro de você mesmo. Ótimo, Zequinha. Se as pessoas que tinham que te ensinar isso não puderam te ensinar, vá atrás de aprender, liberando eles desse fardo, tá? É isso. Muito bom. Olha, Muito bom. Hoje foi, hein, Zequinha? Pelo amor de Deus. Gostei muito. Também Bom, gostei. senhoras e senhores, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pelo episódio de hoje. Espero que a gente tenha contribuído um pouco mais com essas dores que de fato acompanham a gente, como o Zeca falou, desde os primórdios da nossa vida, da nossa gestação, quiçá, né? E que a gente consiga, enfim, trazer cada vez mais esse autoconhecimento para si próprio, no sentido de olhar para dentro e entender se o que a gente carrega é nosso, se o que a gente carrega não pertence a nós, e devolver a quem pertence com muita gratidão, com muito agradecimento, né? E respeito, sobretudo, porque Esse é o também ponto. foi o que fez a gente chegar Senão você vai se tornar quem te feriu. até onde a gente chegou. Muito bom, senão você vai se tornar quem te feriu. Muito bem, muito obrigado a todos vocês. Vejamos, a gente vê vocês na próxima quarta-feira e o tema vai estar muito bom, hein, Zequinha? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Para finalizar, eu digo uma palavra de muita sabedoria, que é que cada passo para frente que você deseja dar, você precisa dar 3 para dentro. Aí foi, hein? Vamos lá. Lembre-se de seguir e compartilhar. Beijo. Beijo pra vocês. Vamos que vamos.